Olá, olá, eu sou Tati Mendonça, trabalho com desenvolvimento pessoal, sou hipnoterapeuta e palestrante. Eu adoro ajudar pessoas a fazer o quê? Conseguirem conquistar a vida dos seus sonhos. Eu costumo dizer, e meus amigos sabem, que eu sou uma manifestadora profissional. Sabe por quê? Porque tudo o que eu quero, eu acabo atraindo, acabo manifestando na minha vida. E o computador fez esse barulho, então, mas supera aí, tá certo? Eu hoje vou conversar com você sobre como aproveitar as crises para você crescer pessoalmente como pessoa e também aumentar a sua prosperidade. Olha só, começa prestando atenção num princípio, um acontecimento que fez gerar esse mundo, surgir esse mundo que a gente vive hoje em dia. O Big Bang. O Big Bang, na realidade, uma grande explosão que fez surgir elementos, que fez surgir você, porque através de elementos químicos, ele fez surgir tudo isso, a matéria. Então, veja só, foi uma crise, foi um caos, mas que fez surgir tudo que a gente conhece hoje. Outro momento, você pode prestar atenção que, por exemplo, as plantas, para elas crescerem e se desenvolverem, existe uma semente que entra dentro do solo, que é colocada dentro do solo de alguma maneira, e lá dentro começa a acontecer certas manifestações ali dentro. E de certa forma, a semente tem que romper para poder sair dali uma planta. Ali dentro, como dentro do ovo, e de tudo que tem na natureza. Tá falando hoje só de natureza? Sim, porque afinal de contas nós somos também parte dessa natureza toda. Somos da mesma origem. E da crise, ou do aperto, como eu digo, ou de momentos de tretas, você escolhe seu termo. Você pode sim encontrar um caminho para se desenvolver, expandir, ter mais prosperidade e abundância. Existem pessoas que acham que na crise vão passar dificuldade, que na crise vai ser difícil, mas se você prestar atenção, tem pessoas que conseguem sim resultados maravilhosos a partir de um momento de crise. Então, eu digo sempre por aqui e vou repetir para você que ainda não ouviu. Você já ouviu falar da frase, seja feito conforme tua fé? Ou você acredita e assim é? Pois é, se você acreditar que no momento de crise você vai passar dificuldade, vai ser muito ruim, a tendência é que você realmente passe por dificuldades e realmente fique ruim para você. Mas se você começar a mudar o foco e começar a se perguntar como aproveitar um momento de crise para se desenvolver e melhorar a sua prosperidade, pode ter certeza que as respostas virão. Eu, por exemplo, agora estou passando por um momento de mudança. Nós vamos mudar de casa. Na realidade, assim, está uma confusão tão grande que você nem imagina. Mas como eu sei desse princípio, o que foi que eu fiz? O que é que eu tenho feito? Tenho aproveitado para nesses momentos de caos, é muito caos, viu? Você nem imagina como está o caos por aqui. Mas aí você pega e se enche de força, inclusive para identificar as oportunidades que existem dentro do caos. E o que foi que eu vi dentro do caos? Dentro do caos, a gente pode começar a manifestar algumas características necessárias para a abundância. Diferente do que muita gente pensa, que o apego, a pessoa reter os bens materiais, o dinheiro, isso faz com que você fique cada vez mais próspero, cada vez mais rico, não é bem assim não, certo? Guardar dinheiro, poupar, investir, são elementos importantes sim, mas quando você tem na sua natureza uma ideia de reter, você não consegue. Na realidade, quanto mais você doa, mais você recebe. Mas não é doar de forma indiscriminada não, tá certo? É doar para os momentos que realmente você enxerga que é necessário, que as pessoas realmente estão precisando do seu auxílio, que elas vêm até você pedindo ajuda. São tantos elementos que surgem do caos que eu poderia passar uma noite inteira falando. E eu vou falar algumas coisas. Do caos, por exemplo, você pode desapegar
de coisas. Por exemplo, agora a gente está nesse momento de mudança e eu vejo que a gente pode viver com menos do que eu imaginava. Então, assim, eu estou meio que passando agora por um momento de detox, doando muita coisa, vou fazer bazar, porque eu estou começando a ver que não precisa de tanto assim para viver. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por algumas tretas em viagem. Sabe aquele momento que você vê que você levou a mala cheia demais, grande demais, pesada demais, que começa a incomodar e dificultar o seu, que é isso, Tatiana? E dificultar o seu deslocamento em uma viagem que poderia ser tão bacana se você estivesse levando menos peso. Pois é, assim também é a vida. Tem algumas coisas que a gente pode deixar pelo caminho. Os excessos é um desses elementos. Outro elemento é deixar coisas que poluem a nossa mente, o nosso emocional e o nosso campo espiritual. E o que seria isso? Desapegar do passado. Em momentos de caos você vê que se você não desapegar do passado, que se você não começar a fazer uma limpeza de coisas que você não usa mais, de coisas que você nem sequer lembra que tem. Aí o que é que pode como isso pode ser aplicado no campo emocional e espiritual? Sabe as mágoas? Sabe essas coisas que impedem você de crescer? Porque mágoa dá treta. Mágoa impede o seu desenvolvimento. E se você até conseguir se desenvolver um pouquinho que seja, você vai ver que é um desenvolvimento um pouco sofrido. É um desenvolvimento baseado no ego. E o ego, que deveria ser nosso instrumento, acaba tomando a frente e sendo o capitão da nossa vida. Então, assim, tende a não dar muito certo. Em momentos de caos, a gente também pode identificar quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Quem, nesses momentos de caos, apoia você e acredita em você. Recentemente, algumas pessoas já sabem, né, que eu fui a um treinamento muito bacana. Saí daqui, da minha terra, fui a São Paulo. Pela primeira vez conheci, né, a cidade de São Paulo. E assim, foi um presente para minha vida. Conheci pessoas muito maravilhosas. Tive a oportunidade de vivenciar coisas que normalmente eu não vivencio, porque foi um treinamento bem intenso. E lá, o palestrante principal teve uma sacada muito legal, que é a seguinte: quando você... Esqueci qual era a sacada, meu Deus. Uma pausa para lembrar da sacada. Lembrei a importância, nem foi o palestrante principal, agora eu lembrei. Foi Ítalo, esqueci o nome dele. Mas depois que eu descobri, é Ítalo de que eu boto aqui. Mas ele disse uma coisa muito importante. Ele disse que num momento de crise que se jogou num projeto, a esposa chegou e disse: eu confio em você. E ele falou do poder disso. E eu fico até arrepiada, porque num dos momentos lá do treinamento eu fui e fiz uma brincadeira com meu marido. Eu disse assim: Guga, eu liguei pra ele, né, ele não foi comigo, liguei pra ele e disse: olha, Guga, eu preciso de 40 mil reais. Você, por favor, pode transferir até terça-feira? Ele ficou parado assim um pouquinho, aí disse: sério, Tati? Eu disse: sério, dá uma olhada aí. Eu disse: não vai nem perguntar pra quem é. Aí ele disse a frase: Tati, eu confio em você. Eu sei que se você está precisando desse dinheiro agora, se você me pediu, é porque é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Então eu confio em você. E realmente, esse eu confio em você fez uma diferença. Sabe quando você meio que recebe um poder extra para executar coisas que você precisa? Pois é. Então, no momento das crises, a gente vê quem está ao nosso lado e que diz, por exemplo, que confia em você. Mas, Tati, e se nesses momentos de crise eu não tiver ninguém para dizer que confia em mim? A pessoa principal é você. A pessoa principal para dizer a você que confia em você é você mesmo.
Por isso que eu fico repetindo aqui, não se compare com ninguém. Confie em você. Dentro de você existe uma potencialidade pura e ilimitada. Assim como existe em mim e existe em todas as pessoas no planeta Terra, ou quiçá na Via Láctea. Eu não sei se tem vida em outros planetas, mas se tiver, a potencialidade é a mesma. Somos feitos da mesma energia. Então, como é que pode ser feito, né? Para dentro de um momento de caos, eu sei que às vezes fica difícil de segurar a onda, mas um elemento muito importante que faz com que nos momentos de caos, nós possamos, que a gente possa, fica mais simples, né? Que a gente possa continuar a caminhada e se fortalecer a cada passo, é ter clareza no que se quer. Ou se por acaso a pessoa ainda não souber o que quer, esteja buscando através do autoconhecimento. Eu sei, assim é fato, todo mundo quer ser feliz. Então pelo menos isso aí você já sabe, que você quer ser feliz. Eu sei que todo mundo quer ter uma vida confortável. Eu espero de coração que ninguém goste de sofrer, né? Então, sei que tem uns casos aí, mas assim, são exceções. Na regra geral, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem viver a abundância da vida. A felicidade, saúde, harmonia familiar, harmonia consigo mesmo, autoconfiança. Então esses elementos, que é o desejo geral, né, das pessoas na Terra e sei lá, fora da Terra também. Então nos momentos, né, de que se instala o caos, que a crise chega, tem muita gente que consegue observar as oportunidades. Afinal de contas, se você for procurar na história, você vai ver que as grandes descobertas e os grandes desenvolvimentos vieram a partir de um momento de crise. Então, para que duvidar? Comece, sim, a afirmar para você que você pode encontrar dentro desse caos, dentro dessa crise, força, determinação e o que mais? Muita coisa boa mesmo. Você pode encontrar, por exemplo, um sentido maior para a sua vida. Às vezes o ser humano ele precisa ser espremido. É como se as pessoas tivessem a tendência de ficar na zona de conforto. E nessa zona de conforto, permanecer, mesmo que estejam em sofrimento. Então, às vezes, o universo manda essas oportunidades de crescimento, que são as crises, para que você e para que as outras pessoas tomem a consciência de que precisam sair do lugar, que precisam entrar em ação, que precisam tomar posse do próprio poder e seguir ainda mais forte e com a vida muito melhor, com muito mais abundância. Então é para isso. Se você observar, cada crise é uma oportunidade de crescimento para você. O ser humano pode aprender pela dor e pelo amor. Só que a tendência da maioria das pessoas é se ligar mais em aprender pela dor. Então que tal inverter um pouco isso, né? Num momento de crise, você parar de dizer, por que eu? Ah, não, agora. Não. Chegou a crise, para um pouquinho, observe o cenário, tenha calma, busque discernimento. A sabedoria que existe dentro de mim, existe dentro de mim, existe dentro de você, existe dentro de todas as pessoas. A gente tem a mania, né, na nossa era digital, acontece muito isso. Ao invés de você buscar as respostas dentro de você, buscar um lugar calmo, serenar um pouco a mente, o que é que as pessoas fazem? Vão para a internet. Procurar. Quer ver um exemplo? Gente, mulher grávida da era digital faz muito isso. Tá grávida lá, aí sente qualquer desconforto, vai pro Google. O que é isso? E, gente, aparece todo tipo de desordem. Eu digo isso porque eu passei por uma pequenininha fase fazendo isso. Ia lá, aí procurava, porque você fica preocupado com o bebê. Olha, gestante de primeira viagem, mulher grávida de primeira viagem, tem muito isso.
parece que a mulher surta, né? Então, assim, ela sai procurando, tem algumas que saem quase pós-graduadas em gravidez. Elas sabem todos os tipos de desordem que podem acontecer na gravidez. E assim, acontece com muita gente. Homem também deve ter as tendências, né, vai lá procurar. Mas, vê só, se você parar e mantiver a calma, seja lá qual for a situação de caos que se instale, você vai começar a identificar elementos. Então, eu fiz isso e tenho feito várias vezes. Assim, existem as crises pequenas, existem as crises maiores, mas todas elas podemos encontrar aprendizados importantes. Podemos e sempre tem. Na realidade é isso. Se você prestar atenção todos os dias, nós passamos por pequenas crises. E essas crises só são para direcionar. Às vezes o universo só quer dizer para você que você precisa mudar o direcionamento da sua vida, o direcionamento das suas decisões. Tomar decisões que você fica protelando, que você fica deixando para depois. É uma maneira de apertar você e chamar você para a realidade. Diga assim, olhe, você vai ter que tomar uma decisão. Você tem que seguir mais crescido. Você precisa amadurecer. Por que será que tem tanta gente que tem uma resistência imensa de amadurecer? Amadurecer não é ruim, amadurecer é bom. Você pode aproveitar o amadurecimento, esses momentos de crise, para se libertar de padrões limitantes. Você pode aproveitar esses momentos de crise para dar saltos de desenvolvimento pessoal, de prosperidade, de abundância. Por que pensar negativo? Me diga aí. Às vezes eu não entendo, eu acho insano. A pessoa tá lá, certo? No olho do furacão. Aí já pensa, vai dar besteira, vai dar besteira. Eu não vou falar palavra não. Minha mãe reclamou comigo no último vídeo porque eu falei uma gíria. Então assim, vai dar besteira, já ouvi, vai dar besteira. E acaba o quê? Realmente acontecendo eventos mais negativos do que já estavam acontecendo, entendeu? É o caos do caos. É aquela coisa assim, é uma coisa dentro da outra. O caos do caos. Porque a pessoa não teve a serenidade, a inteligência emocional de se controlar, buscar dentro do seu próprio interior as respostas para essas coisas que acontecem. Então vai perguntar a opinião de pessoas que nem estão na situação. Perguntar a opinião pode? Claro que pode, é válido. Mas primeiro você busca em você. Até para você ver se aquela pessoa que está dando a opinião toca com o que você realmente sente. Afinal de contas, você tem os seus valores, certo? Você tem os seus valores, né? Você tem seus valores escritos? É por escrito mesmo? Não? Se não tem, faz isso. E também outra coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não curtiu ainda esse vídeo, se inscreve, curta o vídeo e compartilha. Depois que terminar o vídeo, aí você compartilha, tá certo? Então aguarda aí. Se você não tem os seus valores por escrito, por favor, tome isso como uma prioridade. Aliás, eu vou ensinar uma coisinha aqui pra você, certo? Vou dar um bônus nesse vídeo. Pega um caderno, não precisa ser um caderno muito elaborado, mas você pega esse caderno e você pode criar, por exemplo, um diário de jornada, caderno de jornada, bota o nome que você quiser. Mas nesse caderno você vai colocar todos os insights e tudo que vier à sua mente que você acredita que sejam importantes para o seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, os seus valores são muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua prosperidade. Aí você pode perguntar, mas Tati, você fala de desenvolvimento pessoal, fala de prosperidade, o que uma coisa tem a ver com a outra? Simplesmente tudo, certo? A partir do seu desenvolvimento, das suas emoções, dos seus pensamentos e também de conexão, que a gente vai falar um bocado disso por aqui, você vai ganhando força, você vai ganhando o que eu chamo de mentalidade mágica de riqueza. Você vai se tornando cada vez mais apto a receber o melhor da vida. Aí diz assim, Tati, você se acha, você quer dizer que você se acha mesmo a manifestadora e que você sabe manobrar o caos para o melhor possível? Olha, eu posso afirmar que eu estou em evolução constante e que eu já consegui sair de cada treta assim, ó, bela e alegre. Porque cada vez que a gente consegue isso, a gente sente que tomou posse do próprio poder e começou a gerenciar melhor as emoções e os pensamentos. Você vê que a abundância começa a acontecer de forma
natural, gradativa, a partir do que também? Porque não é só assim, mente, emoções, são as nossas ações também, né? Então, por exemplo, nos momentos que se instala o caos, que a crise se instala, as suas ações precisam ser bem mais direcionadas e focadas. O foco é muito importante, mas antes do foco vem a clareza, que é saber exatamente o que quer. Ou então, você ter a ideia do que você não quer. O que você não quer também dá um direcionamento. No momento de crise, por exemplo, vem várias insatisfações. Tem gente que essas insatisfações vêm e a pessoa paralisa. Você tem que aprender que uma insatisfação pode ser um combustível bombástico para a sua prosperidade. Para realizar a vida dos seus sonhos, uma insatisfação, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que pode ser a melhor coisa que há dentro de um momento de crise. Sabe por quê? A partir de uma insatisfação, você começa a ter pistas do que você realmente quer. E se você souber gerenciar as suas emoções, seus pensamentos e sua força, você vai ver que uma insatisfação, uma raiva, você pode aproveitar para dar saltos de desenvolvimento. Sim, Tati, mas como é que faz isso? Como é que eu faço para aproveitar uma insatisfação para fazer coisas úteis para o meu desenvolvimento? Vou falar. Tenha calma. Uma insatisfação bem gerenciada pode fazer com que você pare de botar desculpas esfarrapadas e ficar procrastinando coisas que precisam ser feitas. Pois é, existe uma história que eu acho uma história muito engraçadinha e eu já usei algumas vezes como alerta na minha vida. É a seguinte história. Não sei onde eu vi, só sei que entrou na minha vida, certo? Então lá vai. Um determinado momento, um homem foi abastecer o seu carro. Chegando lá no posto, ele viu que tinha um cachorro grunhindo. E perguntou ao frentista: o que esse cachorro tem? Ele não sai daí, ele fica grunhindo, vamos ajudar ele. O frentista muito sabiamente disse: não sabe o que é que ele está sentado num prego. Aí o rapaz falou: num prego? E por que ele não sai daí, afinal? O frentista respondeu: porque não doeu o suficiente. Não doeu o suficiente. Porque se tivesse doído o suficiente, ele já teria levantado daí. Entendeu? Quantas vezes na sua vida você ficou procrastinando uma decisão, uma ação, quando na verdade você poderia ter saído muito mais rápido de uma situação desfavorável? Sabe o que é? Talvez você seja um pouco como esse cachorro. Você está sentado numa situação ruim, num prego, mas ainda não doeu o suficiente. E você continua ali estagnado na situação que tanto faz você sofrer. Mas pelo jeito o sofrimento não foi suficiente, porque você não saiu do lugar. Sacou? Então, pense, qual é a insatisfação do momento que traz a dor suficiente para fazer você deixar de dar desculpas e começar a agir de forma eficiente, eficaz, determinada, com disciplina, foco, força e tudo mais que você precisa para sair dessa situação desfavorável, desconfortável. Por isso, esse tema de hoje, você já prestou atenção nesse caos ou nessa crise? Será que ela ainda não doeu o suficiente para você tomar atitudes? Se ela não doeu o suficiente, você pode aprender com o caos, com a crise, também de outras formas, se não estiver doendo. Mas eu acredito assim que vê se diminui o seu limiar de dor e coloca uma insatisfação como forma de boom, como uma forma de você sair da situação que você se encontra nesse momento e se tornar uma pessoa mais realizada. Mas você pode ter crenças de não merecimento, será? Se você tem uma crença dessa de não merecer uma vida melhor, mais abundante, muito mais feliz,
Comece a pensar onde pode ter surgido essa crença de não merecimento. Em momentos, por exemplo, de crise, é um bom momento de você pensar. Essa crise pode ter surgido por conta de qual crença que eu tenho no meu interior. Normalmente são as crenças que acabam trazendo essas manifestações para a nossa vida. Se você tem crenças boas e fortalecedoras, os seus resultados vão ser bons e vão ser também trazer muito mais elementos favoráveis para a sua vida. Já quando as crenças são limitantes, elas podem trazer sofrimento e muitas crises na sua vida para fazer você entender que você precisa revisar as suas crenças e mudar as suas crenças, trazendo novos significados. Eu desenvolvo um trabalho gaguejando de novo, que se chama Resgate da Criança Interior. Porque tem muita coisa que a gente recebe na infância que fica gravado no nosso sistema de crenças e também na nossa alma. Coisas que a gente muitas vezes nem lembra. E nos momentos de crise, a gente pode aproveitar para essa poeira, isso tudo que está no nosso interior, e fazer um momento de purificação para se preparar para o ciclo de manifestação. Olha só, nesses momentos de crise, quando a poeira sobe e você tem a oportunidade de olhar para dentro de si e saber onde pode ter se originado isso tudo, pode trazer você uma luz incrível e você descobrir que na realidade você não precisa de nenhum tipo de sofrimento para se desenvolver. Que você pode aprender pelo amor, que suas crenças enfraquecedoras não são necessariamente verdade. Essas crenças que enfraquecem a sua convicção, que fazem você não se sentir merecedor, não se sentir merecedora, não se sentir capaz, essas crenças não precisam fazer parte da sua história. Você pode mudar a partir do momento que você decide que quer aproveitar cada situação para aprender, cada situação para se desenvolver. Tá vendo essa bagunça aqui atrás? Eu deixei assim de propósito, eu poderia ter arrumado. Mas sabe, a gente tem que decidir em um momento da nossa vida qual é a nossa prioridade. Eu poderia me preocupar com as aparências das coisas. Você poderia, por exemplo, ao invés de estar prestando atenção no que eu estou falando, estar olhando para a bagunça atrás de mim. Mas qual é o seu foco? Você quer se desenvolver de verdade ou quer continuar dando desculpas de que você não pode, de que você não é merecedor por conta de um elemento muito presente na vida do ser humano? Sabe qual é? Preguiça. Zona de conforto excessivo. Aquele momento que você procrastina o que é importante você fazer por conta de ceder a uma tendência do seu sistema de crenças, ao seu sistema cerebral. Nós somos acostumados a vivenciar todas as nossas experiências por conta dos nossos hábitos. E os hábitos acontecem de forma automática. E tem uma hora que você tem que ter mais força do que seu hábito para fazer isso parar. A gente vai falar bastante sobre hábitos por aqui. Porque eu sei que é muito difícil mudar, porque são trilhas que se cristalizam no seu cérebro. E para mudar esses hábitos é de forma gradativa. Eu até falei em um outro vídeo sobre a implementação de mini hábitos, mas a gente vai voltar algumas vezes para conversar sobre isso aqui. O foco hoje foi você identificar como a crise pode ajudar você para ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais próspera e também o quê? E também com a autoconfiança desenvolvida e também o quê? Também muita coisa boa. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu gosto de uma frase muito legal de Anthony Robbins. É no momento das decisões que o seu destino é traçado. Então decida hoje o que você realmente quer vivenciar na sua vida. Pelo menos uma coisinha que seja, que você indique hoje, que você realmente quer, já vai lhe dar um direcionamento. Então comece a buscar essas respostas dentro de você. Eu até apelo, por favor,
para, nem que seja 5 minutinhos do seu dia, para começar a identificar os elementos dentro de você. Meditação, ou simplesmente parar para contemplar o que a vida está apresentando para você nesse momento. Se é o caos, eu desejo de coração que você aprenda com o caos. Se é felicidade, eu desejo de coração que você tenha gratidão, que é um elemento muito importante para a abundância e para a prosperidade. Então eu vou lá, mas antes disso, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam beneficiadas com essas ideias de como aproveitar a crise para se tornar ainda melhor. Gratidão de coração!